Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Os ministros das Finanças da Zona Euro voltam a reunir-se hoje à tarde para discutir as propostas da Grécia. Os credores não estão satisfeitos com as medidas, mas todos querem chegar a acordo. Segundo a proposta apresentada na segunda-feira, as medidas do lado da receita valem cerca de 98% do ajustamento, 74% são aumento de impostos e 22,5% mexidas nas contribuições sociais. Para 2016, o peso da receita mantém-se em 90%, enquanto os cortes na despesa representam 10%. O económico sabe que o FMI considera as medidas inimigas do crescimento económico, uma posição apoiada por vários governos, incluindo o alemão. Depois destas negociações, deverá surgir um terceiro resgate, que pode incluir um novo perdão da dívida. Os contribuintes europeus detêm quase 70% do total da dívida grega, que atinge 320 mil milhões de euros, mais 110 mil milhões de euros de exposição aos bancos gregos através do Banco Central Europeu. Portugal tem uma exposição de 4.600 milhões de euros à Grécia, o que representa 2,6% do PIB. É o tema para análise neste Conselho Consultivo com Jorge Neto, Hélder de Oliveira e Jorge Ribeirinho Machado. Muito obrigada a todos pela presença neste Conselho Consultivo. Jorge Neto, o acordo está iminente, mas além daquilo que ouvíamos do FMI não estar muito satisfeito com as medidas e alguns governos, Alexis Tsipras enfrenta também uma forte resistência no Parlamento grego. Naturalmente, porque Alexis Tsipras defendeu sempre uma determinada posição de grande inflexibilidade e grande dureza. E, naturalmente, que dentro do seu partido haverá seguramente pessoas que não concordam com esta viragem, com esta flexibilização da parte do primeiro-ministro grego. E seguramente que essa é uma das dificuldades que eu antevejo no horizonte, é conseguir a aprovação no Parlamento e a fidelidade dos deputados de Syriza a esta viragem. Eu recordo que Syriza não é um partido uniforme, é uma congregação de forças, uma espécie de bloco de esquerda à portuguesa, e, portanto, há seguramente sensibilidades no interior do Syriza que podem estar desalinhadas relativamente àquela que é a posição do primeiro-ministro grego. Essa é uma das dificuldades. A outra é, naturalmente, a relação com os credores, porque também não é uniforme. Muitas vezes falamos desta questão como sendo uma questão simples. Ela é extremamente complexa porque a posição da FMI não é a mesma da Comissão Europeia nem do Banco Central Europeu. E eu há dias lia que um dos grandes obstáculos ao acordo era o FMI, mas verifiquei depois mais tarde que o FMI é um dos que tem defendido o aligeramento da dívida, ao contrário dos demais credores. Defende sim, é um corte estrutural nas pensões e não apenas um corte conjuntural, como o primeiro-ministro grego chegou a defender na área da defesa, que era meramente simbólico e emblemático. Portanto, há aqui diversas nuances que nós não controlamos, que tornam de facto difícil antever o desfecho de toda esta situação, embora, na minha perspectiva, tudo indica que razões endógenas, exógenas, até de natureza geoestratégica, confluem num único sentido, que é de facto um acordo no final da linha. Eu acho que não vale a pena estar aqui a traçar cenários apocalípticos do Grexit. Acho que também há uma posição do governo português, é bom dizê-lo, foi um pouco aligeirada quando referiu a existência de uma almofada financeira para uma hipótese de saída da Grécia, o que eu penso que é até um pouco irresponsável, porque ninguém prevê quais são as consequências de uma saída da Grécia. Pode ser, de facto, um cataclismo. Aliás, o Economist, que ali o meu colega traz hoje, refere exatamente isso. É que a seguir não se sabe o que é que vai acontecer, como aliás Mário Draghi diz, e a seguir à Grécia pode acontecer a Portugal e Chipre. E, portanto, estar a dizer que temos uma almofada financeira que nos precaver de qualquer precaução relativamente à Grécia é, de facto, uma afirmação, a meu ver, um pouco aligeirada. E, portanto, estou convicto de que, com avanços e recuos, chegaremos nos próximos dias a um acordo. Jorge Ribeirinho Machado, a verdade é que há deputados do Syriza a falarem em capitulação e a defenderem que Tsipras vai ter de explicar as opções que está a tomar. Parece-lhe que o Syriza está cada vez realmente mais próximo dos credores e cada vez mais afastado do povo grego e do próprio partido, em particular, neste caso, Alexis Tsipras? Bom dia. Eu penso que, de facto, o que acontece é que o Alexis Tsipras está mais próximo do povo grego e mais afastado do partido, porque uma maioria bastante... E mais próximo dos credores também. E mais próximo dos credores, mas a verdade é que cerca de 70% do povo grego estava do lado, digamos assim, se pomos o Syriza contra os credores, estaria mais do lado dos credores do que do lado do Syriza. E, portanto,
Eu confesso que fiquei surpreendido por ele ter capitulado. Eu acho que foi uma capitulação quando diz não tivemos outra hipótese. Quando um porta-voz ou algum membro do governo diz não tivemos outra hipótese. E, portanto, apresentaram uma proposta que era muito semelhante àquilo que lhes tinha sido proposto anteriormente pelos credores. Fiquei surpreendido, não estava à espera que isto acontecesse, até por questões mais ideológicas, como vimos na semana passada. Mas, de qualquer forma, sim, eu acredito que não terá sido nada fácil para o Tsipras apresentar esta proposta e não acredito que dentro do partido lhe façam a vida fácil, mas também não acredito que não aprovem o projeto no Parlamento. Hélder de Oliveira, é melhor este acordo, embora que desagrade a muita gente, do que o não acordo? Eu recordo que, a seguir à vitória do Syriza na Grécia, nós abordámos aqui naturalmente essa questão e eu referi duas coisas que foram, do meu ponto de vista, provam que de facto vai haver com certeza um acordo. A primeira foi que o Syriza cada vez mais era social-democrata. Durante a campanha eleitoral verificou-se isso. E depois falámos que o Tsipras ia sentir o choque da realidade. E o choque da realidade está aí, portanto, ele teve que, do meu ponto de vista, foi ótimo ter negociado, embora a economia da Grécia se tivesse ressentido deste processo de negociação. O facto é que a Europa tem também que ser ela própria confrontada com aquilo que tem sido a sua política durante os últimos tempos, mas que política que hoje é mais flexível do que há uns anos atrás. Está a falar do choque da realidade, mas há muitos economistas que desconfiam do impacto destas medidas, com o desemprego em níveis muito elevados e com negócios, 8.500 negócios que fecharam na Grécia desde o início de 2015 e com as medidas mais do lado da receita, estas medidas vão ter efetivamente algum impacto? Mantivemos aqui, e há essa crítica relativamente à resposta que a Europa tem dado à crise e, portanto, levou a que as economias do Sul, que foram também elas próprias mal avaliadas por exemplo, já disse isso várias vezes, a Banca Europeia, que financiou Portugal, a Grécia, enfim, os países do Sul em geral, não analisou bem o risco do país e, no entanto, ela não foi prejudicada por isso. Todas as políticas foram no sentido de recuperar aquilo que tinha sido uma má decisão dos bancos europeus. Portanto, de facto, há muitas críticas que temos que fazer à própria política desenvolvida pela Europa no sentido de recuperar a economia europeia. Por exemplo, neste momento, nós vemos que há uma situação, no caso da economia portuguesa, de alguma recuperação da economia europeia. Porque, de facto, há fatores que têm ajudado a que isso aconteça. A baixa do preço do petróleo, a Europa não tem energia, Portugal praticamente tem um déficit de energia enorme e, portanto, a baixa do preço do petróleo tem um valor muito importante. A baixa da taxa de juro, a alteração da taxa do euro em relação ao dólar, por exemplo, e políticas inovadoras que o Banco Europeu de Investimento foi, contra todas as expectativas, adotando. O quantitative easing, de alguma forma, foi... os alemães não queriam que esta política fosse em frente. Portanto, a própria Europa tem se adaptado a novas circunstâncias. No caso português, as pessoas esquecem-se que as políticas, embora quisessem ir além daquilo que era o memorando de entendimento, o facto é que o Tribunal Constitucional impediu que políticas mais gravosas fossem adotadas. Jorge Neto, por que não mais medidas do lado da despesa? Os cortes representam apenas 10%. Não havia tempo para alterar de forma drástica o programa grego? Não, havia tempo. O problema é exatamente a questão de não entrar em ruptura com boa parte daquilo que foram as promessas do Syriza ao eleitorado grego e, sobretudo, uma perspectiva que eu acho que é marcadamente ideológica, que é de não tocar naquilo que são as prestações sociais. É óbvio que quando se fala no corte da despesa, fala sobretudo de pensões e salários, foi isso que ouvimos falar o FMI, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, e a resistência do Syriza está exatamente aí. É por isso que agora apresenta uma proposta em que
boa parte das medidas apresentadas incide sobre a receita e não sobre a despesa, porque não querem tocar nessa, entre aspas, vaca sagrada que são as pensões e os salários, sob o argumento de que a população mais vulnerável, mais frágil, mais penalizada pela crise é exatamente essa e, portanto, essa não pode ser tocada. Eu penso que no final da linha haverá seguramente alguns ajustamentos, já se fala inclusive da reforma que estava prevista para os 62 anos e já a admissibilidade até 2020 ir até aos 67, já se fala não um corte nas pensões, portanto eu penso que vai haver algum ajustamento no sentido de aumentar, do ponto de vista da distribuição do sacrifício, aumentar a parte da despesa diminuindo a receita e também é um pouco ao encontro daquilo que é a perspectiva do FMI, de que, efetivamente, se houver um aumento brutal das receitas, isso pode levar a uma paralisação da economia e uma paralisação da economia não conduz ao resultado desejado, que é, de facto, o reequilíbrio das contas e a retoma do país na senda do progresso. Bom, fundamentalmente, eu acho que a questão está, neste momento, mais do lado do Syriza do que propriamente do lado dos credores. E o que se vai passar nos próximos dias, designadamente a nível interno na Grécia, a meu ver, vai ser decisivo. Até que ponto é que Tsipras tem ou não a capacidade de persuasão de convencer os seus pares, os deputados do seu partido, de que esta é a solução desejada e esta é a solução que vai também ao encontro do interesse do povo grego. Quando o povo grego defende a manutenção do euro, porventura, esta é a porta estreita que existe para se dar guarida a essa pretensão do povo grego. Jorge Ribeirinho Machado, isso no limite, esta proposta não passar no Parlamento grego? Bem, como dizia há pouco, eu acredito que vai passar, porque penso que não há, como dizia o representante do governo grego, não tivemos outra hipótese. Portanto, será necessário que os deputados gregos façam passar essa proposta por eles. Se não passar, temos problemas muito sérios. Por exemplo, a Alemanha já disse que só votaria o acordo, o Parlamento alemão só votaria o acordo depois da votação no Parlamento grego, porque eles têm essa dúvida se vai ou se não vai passar no Parlamento grego e, portanto, esperam para ver. Penso que aí seria mais complicado do que aquilo que é visível agora que vai acontecer. Mas acredito que passe no Parlamento grego. E este compromisso que saiu, esta expectativa de compromisso que saiu da Cimeira desta segunda-feira, parece-lhe que é ambas as partes a tentarem salvar a face? Repare, eu acho que foi bastante uma capitulação do governo grego. Portanto, os credores não tiveram muito que salvar a face. Vai ser necessário fazer com que o Syriza salve a face, sim, porque isso é importante, de facto, que aconteça nas relações entre os países e entre as instituições. Mas os outros conseguiram levar até ao fim o processo de negociação foi muito mal conduzido pelo Syriza. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã, contamos consigo. Até lá.